Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre Linux. Mais especificamente, nós vamos falar sobre Ubuntu, né? Que é uma distribuição baseado no conceito de Linux. Porque se você for ver, não existe um sistema operacional chamado Linux, mas existem as distribuições, que é o sistema operacional. No caso, para esse edital, o Ubuntu é uma distribuição baseado no conceito de Linux. Eu acredito que as bancas adotaram distribuições, né? Não colocou só Linux, mas adotou uma determinada distribuição, até por causa de recurso, porque muitas bancas falavam o seguinte: as questões começavam baseado no sistema operacional Linux, mas não tem sistema operacional Linux, entende? Mas o que tem são as distribuições. Então, Ubuntu é uma das distribuições, das várias distribuições que, no caso, é baseado no conceito de Linux, tá? E eu vou deixar depois disponível nessa aula aqui um material com outros exemplos de outras distribuições baseadas em Linux. Então vamos lá? Então vamos para a nossa aula aqui começar o conceito. E o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de sistema operacional. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de sistema operacional. Galera, só para vocês entenderem, o papel do sistema operacional é o quê? Eu, humano, quero me comunicar com a máquina. Então, o sistema operacional, ele vai fazer o quê? Ele vai interpretar as minhas vontades, os meus comandos que eu estou fazendo, para eu poder comunicar com o computador, com a máquina. Então, como diz aqui, ó, o sistema operacional, ele é o quê? Ele é uma coleção de programas que interage com o usuário e o gerenciador e gerencia o computador. Basicamente é isso. E uma coisa muito importante é que ele, com todo o sistema operacional, o Windows, o sistema operacional, o Ubuntu, possui um núcleo. O núcleo do sistema operacional, é chamado de kernel e auxiliado pelo interpretador de comandos, o shell. Nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero que você saiba nesse momento é que todo o sistema operacional possui um núcleo, que é a parte que gerencia hardware, faz a comunicação hardware, software, tudo, né, que a gente não tem acesso no Windows, no caso, mas tem dentro do Ubuntu, né, dentro do Linux, tá? Então, uma questão que pergunte: assinale a alternativa que representa o núcleo do sistema operacional. Já caiu. Então, você vai responder kernel. Kernel representa o núcleo de um sistema operacional, tá bom? Então, conforme a figura, o sistema operacional é o que vai interpretar a vontade dos humanos com a máquina. Legal? Então, vamos lá. O Ubuntu, ele é um software livre, ou seja, ele é um sistema open source, de código aberto. Lembra que eu estava falando do refrigerante de cola? Então, o refrigerante de cola, ele vai criar o dele e vai deixar a receita para todo mundo que quiser copiar. E aí, eu posso copiar, eu posso, né, fazer o refrigerante, eu posso estudar o refrigerante dessa pessoa, eu posso modificar se eu quiser e até distribuir, mas eu não posso cobrar sobre isso, tá? Então, um sistema open source de código aberto é um sistema onde você tem livre acesso a ele, o que não acontece no Windows, né? Isso não acontece, você só tem acesso a usar o sistema e mais nada. Dentro do Ubuntu, não. Eu tenho acesso a usar o sistema, a estudar o sistema, a ver passo a passo como ele é feito, a ver tudo por detrás do sistema para saber como ele é feito, tá bom? Isso dentro do Ubuntu. Então, isso é um sistema, isso é um software, né? No caso, é um software livre. Legal. Bom, sistema de arquivos. Galera, sistema de arquivos. Qual é o papel do sistema de arquivos? Entenda o seguinte. Dentro do seu HD, imagina um HD. Lembra que a gente viu a foto do HD na aula de hardware? Então, imagine que o HD é o disco e você comprou um HD do zero. Antes de você instalar o sistema operacional, ou melhor, antes do sistema operacional instalar os arquivos, ele vai mapear o seu disco. Ele vai dividir o seu disco em milhões, 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 milhões de blocos. Milhões de blocos, tá? Ele vai dividir o seu disco em milhões de blocos aqui, conforme quase igual eu estou fazendo aqui, tá? Então ele vai dividir tudo em bloquinhos, em microblocos lá. Quando você escolhe um arquivo, você abre um arquivo do Word, que você sabe o nome, vai lá e clica nele, você vê o arquivo, você sabe a localização, você sabe a pasta, tudo. O sistema operacional não, ele vê e fala: você quer abrir esse arquivo? Então esse arquivo que você quer, ele está nesse bloco aqui, ó, nesse conjunto de blocos aqui. Esse arquivo agora, ele está nesse conjunto de blocos aqui, ó. E aí ele vai abrindo, né? No caso aqui, ele vai sabendo onde é que está. O sistema de arquivos, na verdade, é um mapa que o sistema operacional cria no seu disco para ele saber a localização de cada arquivo, cada coisa que você quer dentro do seu,
né, lá do seu computador. E o sistema de arquivos do Windows, antigamente era o FAT32, tá? Então, se falar sistema FAT32 é um sistema de arquivos, tá? É um sistema de arquivos da Microsoft. O atual do Windows 10 é o NT, né? É o NTFS. NTFS, então, é um sistema de arquivos, o atual da Microsoft. E o sistema do Ubuntu? Do Ubuntu é o EST 4, tá? Que foi a atualização do EST 3, do EST 2 e por aí vai. Então, o sistema de arquivos do Ubuntu é o EST 4. O sistema de arquivos do Windows 10 é o NTFS. Então, o NTFS é do Windows 10, tá bom? Do Windows 10. Beleza? E do Ubuntu é o EST 4. Então, agora você sabe, sistema de arquivos é um mapa que vai ser criado no seu disco para o sistema operacional achar a posição dos arquivos que ele quer. Tá bom? Bom, então eu falei para vocês que o Ubuntu ele é uma distribuição, né? Então ele é uma distribuição baseada no conceito de Linux. Mas o nome do sistema é Ubuntu. Existe Red Hat, Fedora, Kubuntu. Tem gente que fala Ubuntu, Ubuntu. Não importa, né? O importante é você lembrar que o Ubuntu é uma distribuição baseado no conceito de Linux. E aí você pergunta, Silvio, eu posso instalar o Windows e Linux no meu computador? Pode. Você pode instalar os dois sistemas operacionais dentro do seu computador. Você pode instalar os dois sistemas operacionais dentro do seu computador. E para isso, opa, acho que saiu da ordem aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Ah, não. E para isso, galera, existe o gerenciador de boot. Quando você instala o Ubuntu, ele tem o gerenciador de boot. E são dois gerenciadores de boot. Eu tenho o Grub e tenho o Lilo, que são os gerenciadores de boot, né, aqui. Qual que é o papel deles? O papel deles, galera, é simples. Ó, o Lilo é mais antigo e o Grub é mais novo, tá? Boot, a palavra boot quer dizer processo de inicialização. Ah, vou dar um boot na máquina. Processo de inicialização. Então, dar um boot na máquina é simplesmente fazer a máquina, né, ligar a máquina para ela funcionar. Então, esse é o papel do boot, tá? Então, quando você vem aqui, quando você, no caso, né, instala o Ubuntu, o que vai acontecer? Ele vai falar, ó, você quer iniciar pelo Windows ou pelo Linux? Então, o Ubuntu é o gerenciador de boot para gerenciar, para você poder escolher em qual sistema operacional você vai iniciar, tá? Então, o Grub é essa carinha do Grub mais novo aí. Legal? Então, pode ter os dois na máquina. Outra característica bacana, existe o shell textual, é aqui essa tela, que é toda modo em texto, aqui é onde o usuário, né, mais avançado ele vai trabalhar, todo digitando comandos dentro, que a gente vai falar um pouquinho sobre os comandos. E também tem, gente, o GUI, né, que é o Graphic User Interface, no caso aqui, né, que é o shell gráfico, que é você usar o sistema conforme você usa no Windows, né? Você tem aqui os ícones, né, as janelinhas, vocês vão ver aqui mais coisas depois, tá bom? Então ele tem tanto o modo textual, que aqui as questões se baseiam mais no modo textual do que no modo gráfico, tudo bem? Do que no modo gráfico. Beleza, vamos lá, continuando. Qual que é o nome então do shell gráfico do Ubuntu? É o Gnome. Então, assim, tudo aqui tem nome, tá, gente? Não estranhem, as coisas têm nome, esses nomes são importantes. Então, perguntar, por exemplo, o nome do shell gráfico do Ubuntu, Gnome, né? Que é a área de trabalho aqui do Ubuntu, né? Ó, o Firefox aqui, os ícones, área de trabalho, né? Os menus, tudo muito parecido com o Windows, né? É interessante a gente lembrar, por exemplo, que tem situações aqui, é que nem você pegar um celular Samsung e um da Apple. São dois sistemas operacionais diferentes, mas eles vão fazer a mesma coisa. Então, o Ubuntu, por sinal, é uma distribuição muito famosa. Não é ruim não, gente. É uma distribuição muito famosa, tá? Muito famosa. Né, e tem grande peso aí no mercado, tá bom? Então, esse é o nome do shell gráfico. Dentro aqui, né, nós trabalhamos também com usuários, né? A gente tem a questão dos usuários. Então, como que funciona essa questão dos usuários? Galera, aqui é o seguinte. Quando um usuário comum que não tem muitos acessos, ele é descrito pelo cifrão. Então, dentro do Linux, quando eu sei que um arquivo, uma pasta está com esse símbolo, eu sei que é de um usuário comum. Quando ele tem um hashtag, aqui, né, o cerquilha, eu sei que ele é um usuário root. Silvio, o que é um usuário root? Um usuário root, dentro do Ubuntu, é chamado de root.
Dentro do Windows, ele é chamado de administrador. Então, na verdade, o root nada mais é do que o usuário administrador, é o usuário que tem controle na máquina, né, para poder instalar, criar novos usuários, deletar usuários, né? Ele tem controle total sobre a máquina, é o usuário root, tudo bem? Usuário root. No Windows, nós chamamos de usuário administrador, que é aquele usuário que pode, né, fazer qualquer coisa na máquina, instalar, desinstalar, deletar o usuário, ver a pasta pessoal de todo mundo dentro da máquina lá, tá bom? E aqui é o símbolo que vai designar para você identificar cada um. Dentro do Windows, nós temos o Windows Explorer, né, que até pelo atalho botão do Windows Z, que é o explorador de arquivos, o Windows Explorer, né, tudo mais. Aqui dentro, nós temos, no caso, aqui dentro, a gente tem o Conqueror, tá? O Conqueror que ele pode ser um web browser, né? Pode ser um navegador de páginas e também um visualizador para você visualizar arquivos PDF, visualizar qualquer tipo de arquivo dentro aqui do Conqueror, tá? E além do Conqueror também tem o Nautilus, né? O Nautilus aqui, que ele é o gerenciador de arquivos, ó. O Nautilus é o gerenciador de arquivos padrão do Ubuntu, ó. Saiba disso, ó. Nautilus é o gerenciador de arquivos padrão do Ubuntu. Ele é iniciado sempre que você abre alguma localidade do seu computador. Então, quando você abre um pendrive, uma pasta, alguma coisa do tipo um HD externo, ele vai abrir aí para você poder visualizar. É como o explorador de arquivos do Windows, tá? O explorador de arquivos do Windows. Legal? Outro ponto importante que eu quero chamar a sua atenção é que dentro de Windows, olha a posição da barra e olha como é a posição da barra dentro do Linux. Então ela muda, tá? Cuidado aí com alguma pegadinha que fale sobre a barra do Linux ou a barra do Windows, tá? Então veja que ela muda o lado de acordo com a posição, tá bom? E agora aqui, galera. Aqui é onde eu acredito que vai ter a maioria das suas questões. Por quê? Dentro aqui, eu vou postar para vocês nesse mesmo material, vai ter uma relação de comandos. Aqui eu vou falar de alguns comandos, tá? Aqui eu vou falar para vocês de alguns comandos, mas vai ter uma relação de comandos. E eu acredito que ele vai perguntar, por exemplo, assinale a alternativa que representa o comando dentro do Ubuntu, ó, assinale a alternativa que representa o comando dentro do Ubuntu para criar diretórios. Porque os comandos, eles são usados dentro do shell de texto. Então você vê que tudo texto aqui que são comandos que você vai usar aqui dentro. Então qual que é o comando para criar uma pasta, entre aspas, né, que é um diretório? É o makedir, né, o mkdir. Outro que cai muito, por exemplo, ó, esse aqui, ó, até veio errado, é L minúsculo, aparece LS, tá? LS. LS, listar o conteúdo, ó, vou corrigir aqui para arrumar para vocês, listar o conteúdo de um diretório, tá? Listar um conteúdo de um diretório. Vou corrigir e vou postar já corrigido. Listar, ls, então listar. Só que esses comandos que a gente usa, eu posso usar eles também com algum parâmetro de detalhe. Por exemplo, o ls-l, ls espaço menos "l", que eu vou listar os arquivos e vou listar as permissões dele. Ou seja, as permissões é essa parte aqui, ó, que me diz quem que pode alterar o conteúdo, quem que vai poder só ler o arquivo, tudo mais. Esse aqui já caiu várias vezes em prova, esse aqui, ó. ls espaço menos "a". Ele vai listar todos os arquivos do diretório. E aí o que caiu na prova é isso aqui, ó, inclusive os arquivos ocultos, tá? Então ls é para eu listar o conteúdo de uma pasta para eu ver o que tem dentro dela no modo texto, no shell, não no shell gráfico, no shell texto aqui, tá, galera? Porque os comandos que vão cair para vocês sempre vão ser com base no shell texto. Então ele vai colocar, ó, por exemplo, olha outro comando aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, assinar, olha aqui, dois comandos levemente parecidos, o pwd e o pswd, né? Aí ele fala assim, ó, assinale a alternativa que representa um comando que serve para trocar a senha do usuário dentro do Ubuntu. pswd. pswd é o comando para que eu possa trocar a senha, porque o pwd é o comando para me mostrar em qual diretório que eu estou naquele momento. O comando, por exemplo, df, comando df, no caso, qual que é o papel do df? Relata a quantidade de espaço em um disco disponível. Então tá aqui, ó. O df vai mostrar aqui qual que é a quantidade disponível, né? Vou ver aqui o uso, então várias informações do disco. Então perceba que quando eu falo dos comandos, é o que ele quer saber. Esse comando faz o quê? É isso que ele quer saber, tá? É isso que ele quer saber. E aí tem um ponto muito importante. Tem um ponto muito importante também, além dos comandos, que eu vou disponibilizar para vocês, que é o quê? Que é a lista dos diretórios.
né? Tem algumas questões também que perguntam sobre o que é armazenado em determinados diretórios né, de distribuições, né, do Ubuntu no caso. Porque quando eu pergunto assim, ó, diretório barra USR, USR de usuários, então guarda informações dos usuários, barra dev de device, dispositivos. Então perceba que as questões dentro de Linux, na maioria dos casos, são questões baseadas em decoreba. Coisa para você saber assim, o que grava nessa pasta, o que esse comando faz. Então, porque, como eu falei no começo, a banca sabe que você não é um usuário assíduo de Linux e ela nem quer isso, mas ela quer que você saiba o mínimo da ferramenta, tá? O mínimo daquilo que você pode fazer, né, com a ferramenta, de alguns comandos, algumas coisas do tipo. E eu vou disponibilizar esse material para vocês também, tá bom? Vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aula. Como eu falei para vocês, é uma aula muito objetiva, só o que é o principal, para você entender o conceito do que é uma distribuição, tá? Vou te colocar o material algumas outras distribuições. Leia esse material que eu vou te mandar, ele é bem importante, tá bom? Leia esse material. Eu quero que você só entenda o conceito do que é distribuição. Então, Ubuntu é uma distribuição baseado no conceito de Linux, que é ser um software open source, um software de código-fonte aberto para você poder estudar e, se quiser, distribuir, fazer a sua própria distribuição, tá bom? Então eu te vejo no próximo bloco. Valeu, galera!